Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria plana. E, turminha, nós vamos continuar os estudos sobre quadriláteros, tá bom? Mas antes disso, segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, ó, @professor Ian Ribeiro. Então vai lá, marca a gente, curte, comenta, compartilha. Tem conteúdo todos os dias, não perde não, tá, turma? Tá muito, muito legal. Turminha, o que que acontece? Primeira observação que a gente precisa fazer é que um paralelogramo ele se encaixa na classificação de quê? De um quadrilátero. Ponto. Se ele é um quadrilátero, lembra que a gente já comentou que é uma figura plana que tem 4 vértices, é uma figura plana que tem 4 lados, é uma figura plana em que você vai encontrar 4 ângulos internos e você vai encontrar 4 ângulos externos. Isso daí é básico de um quadrilátero qualquer, tá? Turma, carrega essa informação. Quando você fala de 4 ângulos internos, lembra sempre que a soma interna vai valer quanto? 360 graus, tá? Independente se ele é um quadrado, um paralelogramo, um trapézio. E quando você fala em relação ao ângulo externo, a soma externa também vai valer 360, tá bom? Isso são características, de fato, gerais que a gente tem. Aí a gente começa a entrar nas características que são específicas do paralelogramo. Então, nós temos alguns elementos em que você precisa ficar de olho nisso daí. Observe. Lembra que os vértices, turma, são as quinas, tá? Então, letra maiúscula representa, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B, eu tenho o vértice C, e aqui eu tenho o vértice D. Ponto. Quando a gente fala em relação à representação de lado, é AB, BC, CD, DA. Tanto é que é muito comum quando ele diz assim, ó, considere o paralelogramo ABCD, porque a indicação do vértice faz você contornar a sua figura. Vamos lá. Turma, no caso do paralelogramo, lembra muito o retângulo em vários aspectos. Por exemplo, os lados opostos têm a mesma medida. Pega o lado AB. Quem é oposto, paralelo e igual a AB? Lembra que oposto, paralelo e igual vai ter também o mesmo sentido de direção e inclinação. Se você observar, ó, AB está de frente para DC. Então, se eu considero essa medida como x, essa medida daqui de baixo, ela também vai valer x, porque ela tem que ter o mesmo valor. É congruente. Turminha, se eu considero aqui AD, quem é o oposto a AD? Se eu considero y aqui, o oposto a AD é BC. Então, aqui é y também. Beleza? Então, você já tem a visualização, a perspectiva dos lados do paralelogramo. Se você já tem a perspectiva dos lados do paralelogramo, concorda que a gente consegue definir
quem é o perímetro do nosso paralelogramo? Turma, lembra que perímetro é a soma de todos os lados. Então, é x mais o seu oposto. É y mais o seu oposto. Então, o perímetro P é igual a 2x mais 2y. Tranquilo? Lembrando que o P vem de perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados. Primeiro parâmetro definido e você precisa carregar isso. Turminha, segundo parâmetro, e muita gente erra, é quando a gente fala sobre a área do paralelogramo. Visualiza que é uma figura plana como se ela estivesse de pé. E vai facilitar. Primeira coisa, a área ela vai ser calculada como base vezes quem? Vezes a altura. Se você está visualizando o seu paralelogramo de pé, automaticamente você vai me dizer que a base é x. Aí você vai falar assim, a altura é y? Não. Turminha, a altura nós vamos definir como um h. Só que o que eu quero que você lembre é que toda altura ela é um segmento perpendicular. O que é um segmento perpendicular? É um segmento que forma um ângulo de 90 graus. Se você observar, o y não forma um ângulo de 90 graus com a base. É uma percepção de ângulo muito bacana. Ó, tá vendo que o vértice D ele está formando um ângulo. Eu posso pintar ele de laranja. Turminha, se eu considero isso aqui como θ, lá no paralelogramo, o oposto a D, quem que é? O B, ele tem que ter o mesmo valor. Então os opostos em relação a ângulo também são iguais? Sim. Turminha, se eu considero nesse vértice A aqui um ângulo alfa, quem é oposto a alfa? É lá de frente, ó. É isso aqui. Então, aqui é alfa também. Mas, momento nenhum, isso vai ser 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque a altura ela precisa ser visualizada assim. Então, isso é o H. Mas aí você pensa, eu formo um ângulo de 90 graus? Turminha, a partir do momento em que eu coloquei o segmento de 90 graus, concorda que aqui eu estou formando um triângulo o quê? Retângulo. Se ele é um triângulo retângulo e você tem esse ângulo daqui, como que você vai encontrar a altura H? Razão trigonométrica. Então, a gente vai chegar aqui e vai colocar, ó, encontrando H. Turma, como que você encontra H? Aí você tem que lembrar, ó, o ângulo é alfa. Quem é o oposto a alfa? A altura. Esse y, ele é a hipotenusa. Então, turma, você sempre vai utilizar o seno do ângulo. Seno é cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar dessa forma, ó. Seno de alfa é a altura dividido pelo valor da hipotenusa, que é o lado do paralelogramo. Tranquilo? Lembrando que você precisa também saber 30, 45 e 60, tá? De verdade, é um desses aí que vai aparecer quando se trata de paralelogramo. Se o alfa for 30,
o seno de 30 é meio. Se o alfa for 45, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Se o alfa for 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Carrega esses valores com você porque você pode precisar. Tranquilo? Pronto. Então, a gente já tem a altura que parte exatamente dessa relação. O que falta a gente comentar? Diagonal. Turma, a diagonal ela é um segmento que sai de um vértice a outro não consecutivo. Então, uma diagonal é essa e uma outra diagonal é essa daqui. Tranquilo? São iguais? Não. Porque uma está oposta para um ângulo e um ângulo é maior do que o outro, tá? Então, eu não vou falar que é igual. Eles tocam em um ponto e você divide ao meio esse valor. Tranquilo? Fica de olho nisso daí. Mas essa questão do ponto médio, eu falo para você, dificilmente isso daí aparece. Tá bom? Só visualiza essa relação da diagonal, quando cai. Às vezes cai em lei dos senos, lei dos cossenos, quando você trabalha só com uma diagonal, tá? E você fecha um único triângulo. Mas isso é conversa para outra situação. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver uma questãozinha onde você realmente pode aplicar isso daqui que a gente está falando. Beleza? Isso aí, extremamente importante e bem tranquilo de ser trabalhado. Observe, turma, ó. A questão diz assim: o piso de uma sala, ele possui a forma de um paralelogramo como na figura. A área desse piso em metros quadrados, que é no sistema internacional, mede quanto? Considerem raiz de 2 como 1,41. O que ele pediu, turma? A área base vezes a altura. Se você observar, a base você tem. Porque como o lado oposto tem que ter a mesma medida, aqui também vale 20 metros. Então, você já encontrou. O que está faltando? A altura. Só que lembra que a altura está aqui, ela também pode ser vista aqui. Mas por que eu vou pegar esse daqui? Porque é aqui, turma, que tem o ângulo de 45. Lembra que você quer descobrir o H? E eu acabei de falar que para descobrir o H, você vai utilizar o seno. De quanto? Nesse caso, 45. Vai ser cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Porque o seu ângulo de 90 graus, ele está aqui. Correto? Então, beleza. Vamos lá. Seno de 45. A gente comentou o quê? Raiz de 2 sobre 2. Isso tem que ser igual a H sobre 10. Turminha, eu sei que você vai multiplicar cruzado, mas cria o hábito assim, ó. Eu posso apenas passar esse 10 para o outro lado. E quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando, porque ele está dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 10 raiz de 2 dividido por 2 é igual a H. Raiz quadrada de 2, 1,41. Concorda que você pode simplificar 10 com 2? Pode, que dá 5. Beleza. 5 vezes 1,41. H 7,05 metros. Só que qual é a resposta? Base vezes altura. Tranquilo? Área 20 vezes 7,05. Porque só a gente fez tudo isso para encontrar a altura.
Então, pega esse resultado, multiplica por 20. Área, 141 metros quadrados. Resposta correta, letra D. Show de bola, questão bem tranquila, que é onde você pode trabalhar aquilo que a gente comentou. Turminha, segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, @professor Ian Ribeiro, beleza? Espero que tenham entendido, fiquem com Deus e fui!